say when you're sleeping I'm awake? Tears on my pillowcase. Only one thing matters in this life. Will you make it to the other side? And do you believe in bridges? Well, I know where you are, and I see where you're coming from, 'cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are. Have you ever seen true love? Do you know what it's made of? Or where it came from? Could it be the world has left you blind, and every day you pass it by, you don't even recognize it? Well, I know where you are, and I see where you're coming from, 'cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are. I know where you are. I know that Jesus paid it all, and it is well with my soul. And when the waters rise and the stars fall from the skies, I will not be alone. No, I will not be alone. I know where you are, and I see where you're coming from. Paz e graça, é uma alegria estarmos juntos aqui, mais um encontro, mais uma celebração ao Senhor. Deus tem sido generoso conosco e a bondade do Senhor não tem limites. Eu quero louvar a Deus por você estar aqui comigo, por você estar aqui conosco e juntos como igreja nós termos a possibilidade de celebrarmos a Deus, de adorarmos a Deus e glorificarmos aquele que é digno de honra, glória e louvor. Eu queria dizer para vocês o seguinte: hoje pela manhã nós tivemos um culto extremamente abençoador, um culto extremamente celebrativo, em que nós glorificamos a Deus, ouvimos a palavra de Deus que foi pregada com extrema autoridade. E eu quero agradecer a Deus por essas oportunidades, a oportunidade que eu tenho de sentar e ouvir uma mensagem, a oportunidade que você tem de sentar e ouvir uma mensagem, a oportunidade que pessoas têm de serem instrumentos nas mãos do Senhor. Então eu espero em nome de Jesus que isso aconteça também no culto desta noite mais uma vez, que você seja uma pessoa edificada, abençoada, que você faça parte da comunhão da igreja e que nessa expressão que nós temos aqui, nessa ferramenta que nós temos aqui para louvar a Deus, nós possamos exaltá-lo, adorá-lo, servi-lo de alguma maneira e de algum modo. Eu quero orar com todos vocês, mas antes eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui clicando no nosso culto, que está comentando, dando seu boa noite. Se você puder, dê o seu nome, ou então cumprimente todas as pessoas aqui para que a gente possa participar com você. Eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que está se chegando a gente agora e já aproveitar aqueles que vão assistir esse culto em outro momento, em outro encontro, que você sinta-se em casa. Provavelmente você está em casa e que você sinta-se abençoado na família da Primeira Igreja Batista do Grajaú. Eu quero louvar a Deus por você estar aqui.
Eu quero orar com vocês para nós adorarmos ao Senhor, está bem? Vamos orar? Deus, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por este encontro. Eu quero louvar a Ti, Senhor, porque estamos aqui reunidos em torno do Teu nome, glorificando o Teu nome, exaltando o Teu nome, bendizendo o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nesta noite, Senhor, nós podemos experimentar mais uma vez a manifestação da Tua bondade, da Tua misericórdia e da Tua graça sobre nossas vidas. Obrigado pelo domingo, Senhor, obrigado pelo culto da manhã, pelos encontros da manhã, pelas pessoas que estiveram conosco, que foram abençoadas, Senhor, na celebração. Pai, através da palavra, através do louvor ministrado pelos Teus filhos. Senhor, muito obrigado pelos estudos da Escola Bíblica Dominical, pelas pessoas que estão se achegando a nós, se aproximando da gente como igreja. Deus, eu quero louvar o Teu nome por isso. Pedir, Senhor, que a Tua bênção esteja sobre nós nesta noite, que a Tua bênção esteja sobre nós neste encontro e que em todas as coisas o Teu nome seja glorificado e exaltado. Obrigado por tudo. Nós não merecemos, Senhor, absolutamente nada, mas o Teu amor, a Tua graça, a Tua bondade sobre nós tem nos enchido, Senhor, da Tua presença todos os dias. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós e em nós. Nós louvamos o Teu nome por isso, em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém e amém. Amém, queridos. Eu quero louvar a Deus, como eu disse no início, pelo culto da manhã. Tem sido a nossa grande reunião comunitária da igreja, onde a gente pode estar juntos, rever os irmãos, ter tempo para falar com os irmãos. Então eu quero louvar a Deus pelo nosso encontro. E eu gostaria de destacar algumas coisas importantes, muito importantes. Vamos lá. Primeiro delas, eu quero lembrar que no próximo domingo à noite, nós vamos ter o encontro dos jovens aqui em nossa igreja. Eles estarão dirigindo o culto, promovendo o culto. Por isso eu gostaria de convidar toda a igreja para estar com a gente, para juntos nós celebrarmos a Deus. Venham todos. Depois do culto nós vamos ter uma cantina, onde a gente vai ter um tempo de comunhão. Então eu espero que você venha prestigiar o encontro dos jovens, o culto dos jovens, a celebração que eles vão dirigir, para que todos nós glorifiquemos a Deus, está bem? Então isso é uma coisa importante que eu gostaria de destacar. A outra coisa é que no mês de maio agora, nós vamos ter o mês da família. E com este mês da família, nós pretendemos fazer muitos eventos, muitos encontros que tenham a ver com nossa vida debaixo do mesmo teto. Eu espero que você esteja envolvido, espero que você esteja engajado nesses projetos todos que nós vamos fazer. Vai ser uma experiência abençoadora, uma experiência maravilhosa, uma experiência que vai fazer diferença para mim, para você, para sua casa, para minha casa. Então, vamos experimentar isso juntos, tá bem? Tem muita coisa que a gente está preparando, bem legal, surpresas para os cultos nossos da igreja, bem como eventos que vão acontecer fora do culto da igreja. Mas vai ser muito bom que você esteja com a gente, participando desses encontros e desses eventos. Eu quero convidar você, porque eu tenho certeza que vai ser uma experiência abençoadora, está bem? A outra coisa que eu gostaria de lembrar a vocês é que nós estamos... sim, eu quero agradecer a vocês. Nós fizemos um apelo para que a gente pudesse abençoar a vida de uma aluna aqui do nosso curso para o Enem, e 2 minutos depois, uma pessoa já havia se prontificado a abençoar a vida dela com um celular. Eu quero agradecer, porque isso vai ser útil para abençoarmos a vida dessa pessoa e mudar a história dela, tão difícil e tão dura. Então eu quero glorificar pela generosidade de todos vocês. E por fim, eu quero convidar vocês para que a gente possa estar envolvidos naquilo que eu chamo de missão da igreja. Nossa igreja tem crescido, tem recebido muitas pessoas novas, e nós precisamos agora sair dessas 4 paredes, fazermos coisas que façam diferença na vida das pessoas. Então eu espero, em nome de Jesus, que a gente consiga dar conta de todos os desafios que o Senhor tem para cada um de nós como igreja. Está bem? Não deixe de nos ajudar nesse sentido, de se envolver nesse sentido também. Antes de pregar, eu queria lembrar ainda sobre uma coisa, sobre a construção da igreja, mas eu falo daqui a pouco com vocês. Vou deixar vocês agora sob a liderança do Anderson, que ele vai estar dirigindo o louvor e a adoração,
e a celebração neste lugar. Está bem? Deus abençoe a todos vocês. Daqui a pouco eu estou de volta. Boa noite, irmãos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para juntos exaltarmos e engrandecermos o nome do Senhor, aquele que é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Seja muito bem-vindo a este culto. Você está assistindo agora em tempo real. Se você vai assistir em outro momento, não importa o tempo, importa é que estamos reunidos como povo de Deus, como a igreja do Senhor, que rende glória, que rende louvores a Ele, pois Ele é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Cantemos. Rendamos a Ti, Senhor, a glória, a força, a honra e todo o poder. Rendemos a Ti, glória, força e honra. Adoramos a Ti, pois és digno, Senhor. Tenho certeza que estás neste lugar, onde o teu povo se reúne para declarar mais uma vez: rendemos a Ti, glória, força e honra. Adoramos a Ti, pois és digno, Senhor. Tenho certeza que estás neste lugar, onde o teu povo se reúne para declarar tudo aquilo que Jesus tem feito por nós. Maravilhas que se realizam por suas mãos. Jubilosos estamos na congregação, exaltando, servindo de coração, com alegria vivendo com meu irmão. Temos paz e Deus e vida em comunhão. Nós adoramos a Ti, Senhor. Tu é o único digno de toda a honra. Rendemos a Ti, glória, força e honra. Adoramos a Ti, pois és digno, Senhor. Tenho certeza que estás neste lugar, onde o teu povo se reúne para declarar tudo aquilo que Jesus tem feito por nós. Maravilhas que se realizam por suas mãos. Jubilosos estamos na congregação, exaltando, servindo de coração, com alegria de termos com o meu irmão. Temos paz e Deus e vida em comunhão. Jubilosos estamos na congregação, exaltando, servindo de coração, com alegria vivendo com o meu irmão. Temos paz e Deus e vida, paz e Deus e vida. Temos paz e Deus e vida em comunhão. Somos a igreja de Deus reunida, somos o seu povo. Amém? Em comunhão, nós adoramos ao Senhor. Ele é o Deus grande, o Deus acima de todas as coisas, o Deus acima de tudo que nós conhecemos. Precisamos entregar a nossa vida realmente ao Senhor, precisamos confiar nele, porque Ele tem cuidado de nós em todo tempo, em todo momento, declarando em nossa vida que Ele é grande. Não apenas de palavras,
vida mesmo, reconhecendo a grandeza do Senhor. Cantemos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, nossas famílias, sobre o nosso trabalho, o nosso emprego, sobre os nossos projetos, tudo aquilo que nós viemos a fazer. O Senhor é o Senhor de todas estas coisas. Ele é o Deus eterno sobre todas as coisas. Ele é o Deus poderoso sobre todas as coisas. É o Deus de amor sobre todas as coisas. Por isso exaltemos o seu nome. Queremos o teu nome engrandecer. Cante. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu sobre toda a terra e céu. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, ó Pai. Tu que és o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Exaltamos o teu nome nesta noite, ó Pai. Exaltamos o teu santo nome. Reconhecemos que o Senhor é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Exaltamos a Ti, ó Pai, e nós colocamos aos teus pés, ó Pai, no teu altar, todas as coisas. Todas as coisas. Toca, ó Pai, nos corações nesse momento, que o teu Espírito Santo sonde os corações, de maneira que a gente realmente enxergue tudo aquilo que a gente precisa colocar
nos teus pés, ó Pai, colocar no teu altar, colocar, ó Pai, diante de ti, para que de fato o Senhor seja o Senhor de todas as coisas, de todas as áreas das nossas vidas, ó Pai. Recebe o louvor e a adoração que nós te entregamos nessa noite. É em nome de Jesus que te oramos. Amém. Estou de volta para compartilhar com você uma palavra e dizer para você o quanto nós temos sido abençoados por este livro sagrado que tem enchido e alimentado o nosso coração. Antes de ministrar a palavra, eu quero falar com vocês sobre os nossos banheiros aqui de cima, da área de cima da igreja. A gente tem percebido, obviamente, que muitas pessoas precisam ir ao banheiro durante o culto, durante a escola bíblica dominical ou durante qualquer outro evento, e a gente acaba tendo que vendo pessoas subindo e descendo pelas escadas. Nós estamos trabalhando para que a gente possa resolver isso o mais rápido possível. E a gente queria pedir a vocês uma ajuda, obviamente financeira, para que a gente consiga colocar os 4 banheiros daqui de cima funcionando. O banheiro dos cadeirantes, o banheiro feminino, o banheiro masculino, o banheiro infantil e uma pia que nós vamos colocar ali na área em comum para todo mundo. Então, se você puder ajudar financeiramente, se você puder contribuir, se você puder doar um conjunto de vasos com a caixa acoplada, se você puder doar uma torneira, a gente vai dizer tudo isso, obviamente que em dinheiro. Nós estamos tentando providenciar a compra no mesmo lugar. Então, se você puder ajudar, vai ser bem-vindo a sua ajuda. Eu tenho certeza que vai abençoar a vida da igreja e a vida das pessoas também que frequentam nossas comunidades, tá bem? Pois bem, deixa eu ler um texto com vocês, o texto de Marcos, capítulo de número 4, do verso 35 ao verso de número 41. Marcos, capítulo de número 4, do verso 35 ao verso 41. Você pode ler esse texto com a sua Bíblia aberta e manter a sua Bíblia aberta para a gente possa compartilhar e pensar um pouco acerca deste texto. Pois bem, diz assim, Marcos 4, 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Despedindo a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se uma grande tempestade de vento, e as ondas se lançavam sobre o barco, de sorte que estava para encher-se. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e aquieta-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que ainda não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando Jesus começa o seu ministério com os seus discípulos, muitos sinais e prodígios foram feitos. A grande verdade é que o mestre de Nazaré queria ensinar os seus discípulos muito mais com experiências do que com discursos. Queria que os discípulos vissem em loco exatamente quem ele era e como ele se comportava diante dessa realidade do dia a dia religioso da Judéia. Jesus então anda com os discípulos para cima e para baixo, alguns mais próximos, como Pedro, Tiago e João, e outros que faziam tantos outros serviços na comunidade em que Jesus organizava com eles, nômade, andando por todos os lugares. O livro de Atos vai dizer que Jesus praticava o bem andando de cidade em cidade. Ou seja, ele fazia acontecer o seu ministério nos lugares onde as pessoas estavam, onde as carências habitavam, onde os problemas eles saltavam aos olhos do mestre. Jesus era um expert em resolver crises, era um expert em resolver problemas, era um expert em intervir na vida das pessoas e mudar a história das pessoas. Foi exatamente isso
que ele fez com a mulher com o fluxo de sangue, que toca na orla dos seus vestidos, foi a mesma coisa que ele fez com a filha de Jairo, foi a mesma coisa que ele fez com Lázaro, foi a mesma coisa que ele fez com o filho de Timeu, o cego. Ou seja, Jesus interveio na vida de pessoas o tempo inteiro para mudar suas histórias, para mudar suas possibilidades, para mudar quem eles eram. Eu fico imaginando como deve ter sido a experiência dos discípulos de Jesus, acompanhando o Mestre todos os dias, em todo momento, em todo o tempo, e precisando, ou melhor, e adquirindo dele todo o expertise daquela vida nômade, repleta de milagres, um atrás do outro, acontecendo um atrás do outro. Entretanto, esses mesmos discípulos, eles tinham uma enorme dificuldade de acreditar, ainda mesmo andando com o Mestre, de que Jesus era capaz de resolver os conflitos, de resolver os problemas. Na experiência que Jesus tem com a multidão faminta, em que pães e peixes são multiplicados, os discípulos perguntaram uns aos outros: ele manda a gente dar de comer a essa multidão, mas será que ele não percebe que são muitas pessoas? Parece que eles tinham uma enorme dificuldade de entender como eles poderiam fazer isso apenas invocando o nome de Jesus. Eles tinham uma dificuldade de entender como era possível eles fazerem obras maiores do que a dele apenas no exercício da fé. Os discípulos tinham essa dificuldade de acompanhar o raciocínio de Jesus, de acompanhar a vida de Jesus, mesmo estando ali com ele. Eram muitas dúvidas. Obviamente que eu me sinto solidário a eles e fico pensando que se fôssemos nós, também teríamos. De repente vira uma pessoa que começa a dizer que faz milagres, que opera sinais e prodígios, e essa pessoa faz sinais e opera sinais e prodígios. Nós ficaríamos embasbacados, sem saber o que dizer, sem saber no que acreditar. Era um truque? Era verdade? Os discípulos também viveram essa crise. Aqui nesse episódio, queridos, Jesus mais uma vez demonstra aos discípulos o que era o seu poder, como ele vivia, como ele andava, como ele acreditava que era o Filho de Deus e era o Filho de Deus, e como ele podia operar sinais e prodígios na vida das pessoas e da sociedade a qual ele estava inserido. O texto diz que era tarde e eles então atravessam a margem do rio e começa uma forte tempestade que provavelmente já estava começando antes deles atravessarem, mas que pega eles no meio da travessia, e Jesus está deitado, dormindo. Pois bem, e dormindo, aquela tempestade não lhe causava nenhum temor, não lhe causava nenhum problema, não lhe causava nenhuma dificuldade. Mas para os discípulos, aquilo era um motivo de muito sofrimento, de muita angústia e de muito medo. O texto diz que as ondas se levantavam sobre o barco, que estava prestes a encher-se. Os discípulos acordam o mestre vai até o barco e a popa do barco, e ele então diz para o vento se acalmar e para o mar se acalmar e para o vento se aquietar, e tudo isso acontece instantaneamente. Os discípulos ficam embasbacados com o poder de Jesus, ficam embasbacados com a forma soberana como ele faz. E os ventos se acalmam, a tempestade se acalma. Ele pergunta aos discípulos se eles não possuíam tanta fé assim, até quando eles ficariam assim, e eles ficam atônitos depois que Jesus volta a dormir. Pois bem, algumas coisas nesse texto me saltam aos olhos e que tem a ver com a minha vida e tem a ver com a sua vida também. E eu quero rapidamente compartilhar com vocês. Primeiro, o texto vai dizer que Jesus e os discípulos passam por uma outra margem, e nessa travessia é que a tempestade começa. E a primeira coisa que me vem à mente é pensar com você como muitas vezes um passo que nós tomamos, uma decisão que nós tomamos, ir para um lado ou para o outro, pode nos fazer estar indo e caminhando para o coração de uma tempestade, de um furacão.
Às vezes o simples movimento da vida, e como eu sempre costumo dizer e gosto de afirmar, não é matemática, ela nos faz pensar que a vida nos proporciona essas possibilidades. Eles passam para outra margem, no meio dessa passagem a tempestade vem. Às vezes nós fazemos planos, às vezes nós não fazemos planos, às vezes nós acreditamos que algo vai dar certo quando nós mudamos, às vezes não vai dar certo. A única coisa que nós aprendemos é que de fato a vida é um movimento, o tempo inteiro. Nós somos conduzidos, somos levados, somos empurrados muitas vezes a sair do lugar. Nós somos empurrados muitas vezes a mudar de lugar. Porque muitas vezes nós nos acomodamos nos lugares em que nós estamos porque nós temos medo de tempestades, nós temos medo de furacões, nós temos medo de fortes chuvas, ventos que entram na nossa casa. Às vezes nós, então, por causa disso, nós não mudamos de lugar, nós não saímos do lugar, nós não criamos enfrentamentos no lugar onde nós estamos. Isso nos deixa alheios, é verdade, a algumas dificuldades, mas elas vão atrás de nós, pode acreditar nisso. E aí, queridos, olhando para esse texto e pensando nesse texto, eu chego à conclusão de que a vida da gente é uma grande mudança o tempo inteiro. Nós mudamos quem nós somos, nós mudamos de onde estamos, nós mudamos muitas vezes referências que nós temos, porque a vida é extremamente dinâmica. E no meio dessas mudanças, nós corremos sim o risco de termos e passarmos por uma grande tempestade. E aí é que está o ponto que nós precisamos entender, não apenas a necessidade da mudança ou a possibilidade da mudança, mas entender que no meio da mudança as tempestades podem vir sobre nossas vidas. E essa é a segunda coisa importante para nós entendermos. Tempestades, queridos, podem vir sobre o barco em que Jesus está. É uma coisa interessante, desmistificando a ideia de que nós, crentes, estamos alheios a problemas e dificuldades, e eu gosto tanto de pregar sobre isso, eu gosto tanto de falar sobre isso, porque insistentemente, muitas vezes pessoas querem nos fazer acreditar que o fato de Jesus estar no barco não significa que nós não vamos passar por tempestades ou estaremos isentos das tempestades. Bobagem. O fato de Jesus estar no barco não impede a gente de passar por problemas na vida. Todas as vezes que vocês vêm aqui no chat e vocês escrevem seus pedidos de oração, eu fico pensando, Deus meu, quantos irmãos meus estão passando por uma tempestade? Quantos irmãos meus estão passando por uma dificuldade? Quantos irmãos meus estão sentindo as dores dos dramas que a vida tem para dar, proporciona? São muitos, não é? A grande verdade é que nós vivemos essa tempestade sempre, com frequência. Nós não estamos isentos dela, apesar de Jesus estar no barco. Jesus no barco não impede tempestades. Jesus no barco não impede turbulências. Jesus no barco não impede fragilidades. Jesus no barco não impede dores. O que nós vemos é que quando Jesus está no barco, a tempestade, ela sim é controlada. Então, antes de falarmos sobre isso, eu quero fechar dizendo para você, não fique com raiva de Deus, nem chateado com Jesus, porque você o serve, porque você o segue, e mesmo assim as tempestades estão diante de você. Não fique chateado com Deus, nem aborrecido com o Senhor, porque apesar de você ser um crente piedoso e fiel, os problemas acontecem. Leia a Bíblia e você vai ver que Ele nunca livrou a cara de ninguém sobre os problemas.
Não foi assim com Abraão, quando entra no Egito. Não foi assim com José, quando é preso por 2 vezes, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Não foi assim com Isaías, não foi assim com Jeremias, quando é jogado numa cova cheio de lama, num poço cheio de lama. Não foi assim com Daniel, quando ele foi colocado na cova com os leões. Não foi assim com Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando são jogados numa fornalha ardente. Ou seja, Jesus no barco não significa ausência de problemas nem dificuldades, mas Jesus no barco significa controle da tempestade. É o que o texto diz, que ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e aquieta-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. É isso que nós aprendemos com a palavra de Deus. Quando nós cremos em Deus, nós passamos pela tempestade. Não ficamos sem tempestades. Nós atravessamos a tempestade. Nós atravessamos o mar tempestuoso. Nós atravessamos o vento violento sobre nós. Nós atravessamos tudo isso com Ele, na força dele, porque Ele tem o controle da tempestade. Ele tem o controle dos ventos. Ele pode dizer: aquieta-te. Em algum momento da vida da gente, Jesus diz para nós assim: tá bom, eu vou aquietar essa tempestade. Eu sei, meu irmão, eu sei, minha irmã, que nós enfrentamos dores demais, enfrentamos problemas demais, angústias demais, perguntas que não temos respostas demais, coisas que queríamos construir, queríamos fazer e não temos. A grande verdade é que nós muitas vezes nos iludimos com a ideia de um Deus que não deixaria a gente passar por problemas. Mas nós precisamos acreditar num Deus que nos faz atravessar problemas, que nos sustenta nos problemas, que aquieta as tempestades, que sabe a hora exata de agir, de impor as suas mãos e de fazer o seu poder prevalecer sobre os dramas da vida. Já parou para pensar nisso? Que no meio das tempestades, você nunca está sozinho? Deus está ali com a gente, Deus está ali com você, Deus está ali conosco o tempo todo, fazendo coisas lindas e sobrenaturais, que fazem toda a diferença na vida da gente. É isso que eu penso, porque é isso que eu leio nas Escrituras Sagradas. Quando eu vejo Jesus se levantando e fazendo a tempestade se aquietar, eu vejo o quanto o poder dele se aperfeiçoa nas minhas fragilidades, nas minhas fraquezas. Ele tem poder para fazer aquietar a tempestade pela qual você está passando, pela qual você está enfrentando, pela qual sua vida está se diluindo em dores e em sofrimentos e em lágrimas. Ele conhece você, ele sabe o que você precisa, ele sabe o que vocês têm enfrentado e como vocês têm enfrentado as dores da vida. Eu quero estimular você a acreditar neste Deus e na capacidade que Ele tem de fazer coisas extraordinárias nos momentos mais extraordinários. Fazer coisas sobrenaturais nos momentos mais sobrenaturais. Quando você menos pensa, quando você menos acredita, quando você menos idealiza, o Senhor vem e faz coisas extraordinárias. Porque Ele acalma a tempestade, Ele acalma o vento, Ele faz cessar por causa da força do seu poder. E aí, Jesus diz assim: por que sois assim tímidos? Como é que ainda não tendes fé? É uma pergunta retórica. Jesus sabia por que eles não tinham o suficiente. Jesus conhecia a sua tropa. Jesus conhecia os seus discípulos. Jesus conhecia os seus alunos. Mas aqui ele faz um teste com eles, mais uma vez, dentre muitos outros tantos que ele já havia feito. Nós precisamos acreditar, queridos. Não sei exatamente se o acreditar faz você vencer todos os problemas, mas eu tenho certeza absoluta que o acreditar faz você enfrentar todos os problemas.
Eu já vi pessoas morrerem, perdoe-me, eu já vi pessoas morrerem porque elas estavam muito doentes e, apesar de crer, elas morreram. Mas todas as pessoas que creem, embora muitas delas não tenham sido curadas, todas as pessoas que creram atravessaram a tempestade do sofrimento, da doença, acreditando que estavam se encontrando com o Pai, que o melhor estava por vir, que o mais generoso estava por acontecer, que o prazer e o presente maior, que o galardão extraordinário estava preparado, porque creu. Crer não faz a gente se livrar dos problemas. Crer faz a gente enfrentar os problemas acreditando que Deus está com a gente. O texto termina dizendo assim: e eles possuídos de grande temor, dizem uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero lhes apresentar Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Verbo que se fez carne, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, aquele que é a porta, aquele que é a cura, aquele que é a paz, o Shalom do Senhor para nós. Eu quero apresentar para você aquele que é o Senhor da igreja, aquele que é o Salvador do mundo, aquele que é o Emanuel, Deus conosco, aquele que é o Príncipe da paz. Eu quero lhe apresentar Jesus de Nazaré, aquele que veio para nos outorgar, para nos dar a possibilidade da vida eterna, aquele que venceu a morte, aquele que a ressurreição trouxe de volta e a morte não pôde contê-lo, aquele que morreu na cruz do Calvário. Sim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Eu quero convidar você nesta noite a confiar a sua vida a Jesus de Nazaré, a confiar a sua vida àquele que é o Filho de Deus, a confiar a sua vida naquele que morreu na cruz por você. Eu quero convidar você a confiar a vida exatamente naquele que tem o poder de mudar a sua história, de mudar a sua vida, de mudar quem você é para a honra e para a glória dele. Talvez você ainda não tenha conhecido Jesus, talvez você não tenha ainda se encontrado com Ele, mas entenda, no meio de tudo aquilo que você está vivendo na vida, encontre-se com Jesus, abraça Jesus e conheça Jesus, porque até os discípulos perguntaram: quem é este que o mar, que o vento e o mar lhe obedecem? É este Jesus que veio para nos dar vida e vida em abundância. Eu quero convidar você para abrir o seu coração para este Jesus, para que Ele te ajude a enfrentar as tempestades da vida, os ventos tempestuosos, porque eu tenho certeza absoluta que Ele vai estar com você por onde quer que andar. Paz e graça. Vamos orar? Deus bendito, eu quero pedir, Senhor, em nome de Jesus, pela vida dos meus irmãos, pela vida das minhas irmãs, pela vida das pessoas que estão ouvindo esta palavra agora, que acabaram de ouvir esta palavra ou que ainda irão ouvir em outro momento. Que em nome de Jesus a Tua graça os ajude a entender, a compreender e a enxergar Jesus de Nazaré em suas vidas. Que eles rasguem o coração para Ele e que abram o coração para o Filho de Deus e que eles vivam as maiores e as melhores experiências da vida com o Filho de Deus. Obrigado pela Tua doce presença, pela Tua palavra santa e poderosa. Eu oro em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém e amém. Amém, queridos. Bom, Anderson vai estar louvando a Deus mais uma vez. Depois eu volto. Eu quero orar com você para nós encerrarmos a nossa celebração. Está bem? Paz e graça mais uma vez. Se o trovão e o mar se erguendo vem,
tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. És Deus, és cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. És Deus, oh, sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Deus abençoe vocês, queridos. Tenham um fim de noite maravilhoso, um início de semana abençoador, cheio de vitórias. Eu tenho certeza absoluta de que as lutas são grandes, mas as vitórias são grandes também. O Senhor é com você em todo tempo, em todo momento. Eu espero que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida rica e abundantemente, tá bem? Ore comigo, que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus o Filho e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos que estão reunidos conosco nesse instante, com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre, e todo o povo de Deus diz amém. Queridos, semana que vem o culto será transmitido porque é ao vivo, tá? É ao vivo,
e nós estaremos com os jovens dirigindo, pregando, e eu espero que a gente tenha muita gente aqui no templo no domingo à noite. Está bem? Um beijo para todos vocês, uma semana muito, muito, muito especial. Fiquem na paz e na graça de Jesus. Tchau, tchau.